Quando o mundo de um homem, que havia construído sua vida em torno do amor e da família, é limitado a ruínas, a dor e a raiva explodem em um furacão de vingança. Minha esposa traidora era submissa ao seu AP, e me fez de trouxa por 6 anos, e a criar os filhos do seu AP. Uma noite, eu estava sentado à nossa mesa olhando os formulários médicos da minha filha Kate. Kate estava se preparando para começar o jardim de infância, então o pediatra deu a ela um exame físico completo. Enquanto minha esposa deixava os formulários escolares dela espalhados na mesa, eu olhei de forma preguiçosa, e vi a letra que acabou com meu casamento. Na coluna para tipo sanguíneo, estava escrito A. Eu congelei por cerca de 10 segundos, 1 minuto, não faço ideia. Em seguida, fui ao armário e tirei 2 folhas de papel dos nossos registros médicos. Tudo estava exatamente como eu lembrava. No verão passado, minha esposa e eu doamos sangue para a Cruz Vermelha, que nos deu um recibo indicando nosso tipo sanguíneo. Aqui está, em 2 folhas de papel, o meu é B, o dela é O. Portanto, não havia como Kate ser minha filha, se minha esposa fosse a mãe dela. E eu vi Marie dar à luz. Então, alguém com sangue tipo A tinha que ser o pai. As crianças já estavam dormindo. Marie estava no andar de cima assistindo TV. Peguei uma cerveja na geladeira e sentei no quintal pensando, como foi meu casamento? Eu diria que foi ok, bem típico, com altos e baixos, dependendo de quem você perguntar. Quando estávamos namorando, e nos primeiros meses do nosso casamento, Marie e eu estávamos apaixonadamente apaixonados. Fazíamos amor o tempo todo, às vezes loucamente, e até fora da cama. Nós nos tocávamos constantemente, de mãos dadas, caminhando de mãos dadas, acariciando o pescoço ou as costas um do outro ao passar. Claro que, depois de um tempo, isso desapareceu. Isso não acontece em todo casamento. Mas agora, com a prova da infidelidade dela me acertando em cheio, tudo o que eu pensava sobre nosso casamento estava por um fio. Sentei-me e pensei, o que mudou, gradualmente ou de repente? A desaceleração na vida noturna dela foi gradual por um tempo, mas cerca de 6 anos atrás, alguns meses antes de Kate ser concebida, houve alguns meses estranhos. Marie, minha esposa aberta e amorosa, estava agindo de maneira muito estranha. Uma noite, ela voltou do trabalho bastante tarde, permitiu que eu a beijasse brevemente, e ternamente, então foi imediatamente para o chuveiro, e me evitou pelo resto da noite. Na manhã seguinte, foi igualmente fria e sem cerimônias. Mas naquela noite, ela se tornou completamente diferente. Chegou em casa cedo, fez um jantar especial, me colocou na cama cedo, e teve um momento íntimo comigo, com uma disposição e paixão, que eu pensei que tínhamos perdido. Nos abraçamos felizes antes de dormir, e Marie me disse várias vezes o quanto me amava. Durante esta semana, tivemos momentos íntimos apaixonados. Então, a noite fria aconteceu novamente. Ela voltou tarde do trabalho, não disse uma palavra para mim, e rapidamente tomou um banho. Nos 2 meses seguintes, eu mal sabia com quem eu tinha casado. Um dia Marie estava apaixonada e amorosa. No outro estava fria. No outro estava atenta. Depois estava distante e preocupada. Em outro Marie estava paciente. E no outro, Marie estava irritante e temperamental. Eu perguntei a ela várias vezes se algo havia acontecido, se algo entre nós a estava incomodando, se havia problemas no trabalho, mas a única resposta que recebi foi: eu não sei, Bill. Provavelmente estou apenas um pouco nervosa, desculpe. Quando as coisas finalmente voltaram ao normal, após uns 3 meses ou mais, foi muito menos agradável do que no início do nosso casamento. Marie ficou menos mal-humorada, mas quase nunca era doce e amorosa, e seu interesse em intimidade parecia desaparecer. Fazíamos amor não mais do que uma vez por semana, às vezes não mais do que uma vez a cada 2 semanas, e só quando eu pedia com bastante firmeza. Qualquer pedido gentil, como, talvez pudéssemos brincar hoje à noite, era recebido com uma recusa afiada. Eu tinha que apontar seriamente quanto tempo fazia desde a última vez. Marie então tinha um momento íntimo comigo, mas de uma maneira que deixava claro que ela estava apenas me fazendo um favor. Todos os casamentos seguem um padrão tão triste. Era o único casamento que eu conhecia bem, então eu não podia dizer. Claro que me perguntava o que estava acontecendo, e meus pensamentos incluíam a possibilidade de um caso. Mas logo depois Marie ficou grávida, e a empolgação compartilhada sobre o futuro bebê, e a alegria de ter nossa maravilhosa Kate, afastaram a maioria das minhas preocupações sobre nosso casamento. Depois que Kate nasceu, Marie e eu estávamos constantemente cansados, então a falta de interesse dela em intimidade era mais fácil de entender, embora eu ainda não estivesse feliz com isso. E quando Kate completou 3 anos, Marie ficou grávida novamente, e tivemos Brian, logo após o 4º aniversário de Kate. Assim, Bill e Marie, amantes e cônjuges, se tornaram Bill e Marie, pais de 2 crianças maravilhosas e exaustivas. Nós 2 adoramos nossos filhos, embora eu agora percebesse que
que estava profundamente infeliz com o estado do nosso casamento e nossa virtual falta de vida noturna, eu não percebi isso na época. E se percebi, decidi que todos os casais com filhos pequenos passavam por isso. Agora, armado com o chocante conhecimento de que minha filha não era minha, os eventos de 6 anos atrás não pareciam tão misteriosos. Marie deve ter começado um caso, por volta daquela época. Isso explicava a frieza e a repentina corrida para o chuveiro. A intimidade apaixonada e o afeto caloroso nos dias que se seguiram poderiam ser atribuídos à culpa, ou se eu fosse misericordioso, a uma determinação de manter seu casamento feliz, continuando o caso. Enquanto eu estava sentado no quintal, observando a escuridão cair e as estrelas brilharem mais, meu choque interno deu lugar a uma crescente raiva. Minha esposa amorosa não só me traiu, mas também me deu o filho de outra pessoa para criar, e talvez não apenas um. Talvez Brian também não fosse meu. Se, naquele momento, eu estivesse apenas pensando em punir Marie, teria entrado na casa, mostrado a ela a evidência do tipo sanguíneo, forçado-a a confessar e a jogado na rua. Mas era difícil, eu adorava meus filhos, fossem biologicamente meus ou não. Se nos divorciássemos, Marie provavelmente conseguiria a guarda exclusiva, uma vez que se descobrisse que eles não eram meus. Sentei-me e pensei, perguntei-me, o que eu quero? E as respostas foram surpreendentemente claras. Primeiro, eu quero saber exatamente o que Marie fez. Foi um caso curto? Ela nem sabe que Kate não é minha filha. Ou ela sabe de tudo, e está dormindo com outro homem pelas minhas costas há muitos anos. E em segundo lugar, quero criar meus filhos como meus, e nunca deixá-los saber que não sou o pai biológico deles. Muitos podem achar que sou idiota, por querer criar os filhos de outra pessoa, mas eu os amo como meus, e não vou abrir mão deles assim. Uma vez que soube quais eram meus objetivos, planejar como alcançá-los, pareceu surpreendentemente fácil. Voltei para casa, e encontrei cotonetes. Entrando em cada um dos quartos das crianças, cuidadosamente colhi uma amostra do interior das bochechas deles sem acordá-los, e embrulhei cada uma separadamente. Marquei a de Kate como 2, e a de Brian como 3. Então, desci para a cozinha, coloquei um cotonete na minha bochecha, e marquei-o como 1. Eu tinha um amigo, que trabalhava em um laboratório de química em uma universidade, e combinei para que ele testasse o DNA para mim. Esse foi o primeiro passo, o começo da coleta de informações. Quando recebi minha primeira resposta, soube o que faria em seguida. Uma semana depois, meu amigo me ligou. Ele não sabia de quem eram as amostras. Eu lhe disse que havia conhecido pessoas com o mesmo sobrenome, e estávamos tentando descobrir se éramos parentes distantes. Oi, Bill, ele disse. O seu 2 e 3 são definitivamente parentes, são irmãos, mas o seu 1 não é parente de nenhum deles. Acho que essas pessoas não são seus primos, afinal. Agradeci a ele, e desliguei. Então, Kate e Brian eram irmãos, o que significava que tinham os mesmos pais. Marie teve 2 filhos com esse idiota misterioso, mas será que ela sabia disso? Obviamente, ela sabia que estava dormindo com esse cara, mas será que sabia que ele era o pai dos nossos filhos? Havia um jeito fácil de descobrir. Fui para a cozinha, onde Marie estava lavando a louça. Querida, quero te perguntar uma coisa, comecei. Sem se virar, ela me disse para continuar, e eu prossegui. Um colega de trabalho meu tem um amigo biólogo, que está fazendo uma pesquisa de DNA, e ele precisa de amostras de pessoas que são parentes. Eu disse a ele que pegaria amostras suas, minhas e das crianças. Vou cuidar das crianças antes de dormir, e depois, nós 2 faremos as nossas, tudo bem? Observei Marie com muito cuidado, enquanto contava a história. No meio do caminho, ela se tensionou, e quase deixou cair a panela que estava lavando. Depois, voltou a si e continuou lavando. Quando terminei de falar, houve um minuto de silêncio, então ela se virou e olhou para mim. Não tenho certeza se gosto dessa ideia, Bill. Como sabemos o que esse biólogo vai fazer com as amostras, ou se nossas informações serão mantidas em sigilo? Comecei a discordar dela, mas ela literalmente voou em minha direção. Não, eu simplesmente não estou entusiasmada com essa ideia. Por favor, diga ao seu colega que não queremos participar. Ok, querida, disse suavemente. De qualquer forma, tudo bem. Sua reação me disse tudo o que eu precisava saber. Meu próximo passo era descobrir tudo o que pudesse sobre o caso dela, ou casos de amor. Quem, onde e quando, talvez até por quê. Eu não tinha certeza, mas era totalmente possível que Marie tivesse algo escondido em algum lugar da casa que me desse uma pista. Mas eu precisava de tempo para vasculhar tudo minuciosamente. Naquele sábado, estávamos planejando ir à casa dos pais dela, para passar a tarde lá. Alguns minutos antes de sairmos, fui para o quarto, liguei para nossa casa no meu celular, e então, atendi o telefone, e fingi estar falando com meu chefe no trabalho. Tendo terminado, aproximei-me de Marie. Querida, sinto muito.
Há uma crise no trabalho, e hoje eles absolutamente precisam de mim por pelo menos 4 horas. Caso contrário, a empresa terá sérios problemas. Droga, Bill, meus pais estão ansiosos para ver os netos. Eu sei, disse calmamente. Sinto muito mesmo, vá você. Apenas peça desculpas por mim, você e as crianças se divertirão. Farei meu jantar, e os verei à noite. Ela aceitou essa mudança de planos sem mais objeções, e logo estava sentada no carro com as crianças. Agora, eu tinha várias horas para vasculhar a casa sistematicamente. Decidi que não havia muito sentido em procurar nos lugares comuns, já que Marie provavelmente não esconderia nada lá. Então, pulei a cozinha, as estantes da sala de estar, etc. Também ignorei meu quarto e banheiro, mas verifiquei minuciosamente todos os armários e gavetas dela. Tudo que me surpreendeu foi um par de lingeries muito sensuais, que eu nunca tinha visto usar. Estavam escondidas no fundo, sob roupas do dia a dia, então ela não queria que eu soubesse sobre elas. Restavam apenas os quartos das crianças, e o sótão. Decidindo que os quartos das crianças eram menos prováveis, subi para o sótão. Havia vários móveis antigos, e há muito esquecidos, alguns abajures e várias caixas de livros, e coisas que datavam de antes do nosso casamento. Era muita coisa para verificar, então comecei a olhar mais de perto. Primeiro, notei que uma das 3 caixas ao lado parecia menos empoeirada do que as outras. Observando-as mais de perto, vi que haviam sido levantadas, e movidas mais recentemente do que o resto da tralha do sótão, que aparentemente não era tocada há anos. Então, dediquei minha atenção a essas 3 caixas, e encontrei tudo o que estava procurando. Eram todas coisas antigas de Marie, principalmente cartas de amigos e conhecidos dos tempos de faculdade. Também encontrei um monte de cartas, e souvenirs para mim, cartões de felicitações doces e coisas assim. Bem no fundo de uma das caixas, aparentemente projetado para ser escondido por papéis antigos, havia uma pilha fina de notas mais recentes, e 2 fitas de vídeo. Eu as tirei. As fitas não tinham rótulos. As notas eram de Harry, e eram breves, mas abertamente eróticas. Levei as fitas para baixo, para dar uma olhada mais de perto. 20 minutos com a pilha de notas, me contaram quase tudo o que eu precisava saber. Marie me traiu com Harry, seu chefe no escritório onde trabalhava. O caso começou, ao que parecia, cerca de 3 meses antes de Kate ser concebida, exatamente na época em que Marie estava se comportando de maneira tão estranha e errática em casa. Todas as notas eram de Harry para Marie, e eram rudes e fortes. Não havia amor nelas, mas havia muito desejo. Desde o início, o relacionamento parecia quase dominante e submisso, com Harry mandando nela. Algumas notas diziam como ela deveria se vestir para uma determinada ocasião. Em outras, ele descrevia exatamente como eles teriam intimidade na próxima vez que trabalhassem até tarde. Algumas notas a parabenizavam pelo nascimento dos filhos deles, e me chamavam zombeteiramente de pobre tolo, que, sem saber, os estava criando para ele. Ficava claro que ele não pretendia assumir seus filhos. Eu sabia que ele era feliz no casamento, com uma mulher doce chamada Carol, e eles tinham 3 filhos. Aparentemente, Carol estava tão alheia ao caso quanto eu. Minha mandíbula se apertou enquanto eu lia. Ficava claro que Harry estava dominando Marie, mas ela concordava voluntariamente. Não havia indício de estupro ou chantagem. Ela parecia gostar de desempenhar esse papel para ele, e de ser mandada. Além disso, era óbvio que ambos sabiam quem era o pai dos 2 filhos de Marie, e parecia que ambos gostavam do conhecimento secreto que tinham sobre mim. A partir dessas anotações, não consegui aprender nada sobre Marie, mas agora não havia mais dúvidas de que ela estava me enganando por mais de 6 anos, e deliberadamente, dando à luz a filhos de outro homem, fingindo ser minha esposa amorosa. Eu estava cheio de raiva há dias, mas essas notas a fizeram ferver. Meus planos de vingança incluiriam também Harry. Pensei por um momento, depois peguei as fitas e levei ao videocassete para assistir. Ambas as fitas mostravam Harry e Marie tendo relações íntimas. A mais antiga, julgando pelo corte de cabelo de Marie, foi gravada em um quarto que eu não reconheci, possivelmente na casa de Harry. A mais recente foi feita no meu próprio quarto. Perguntei-me quando Marie teve essa oportunidade, e ocorreu-me que eu tinha feito várias viagens de negócios no ano passado, e talvez ela estivesse deixando as crianças com os pais dela. No geral, o tom das gravações confirmava a dominância íntima de Harry sobre Marie, e sua disposição apaixonada em se submeter. A iluminação não era tão brilhante, embora ambos fossem claramente visíveis, mas o som estava incrivelmente bom, e eu podia ouvir cada palavra, cada som. Na primeira fita, desde o início do caso deles, ouvi Harry dando comandos. Primeiro, ele se sentou na cama, e ordenou que Marie fizesse um striptease quente, o que ela fez com um sorriso. Depois ele pediu para ela fazer um sexo oral nele, ao qual foi com força, e profundamente em sua garganta. Após um tempo, ele a ordenou a ficar de 4, e a penetrou por trás com força. A intimidade era rude, não gentil ou afetuosa, e ele falava de forma grosseira com ela. Fiquei triste ao ver que Marie
claramente gostava do que estava recebendo. A segunda fita tinha quase as mesmas cenas íntimas, mas com alguns diálogos novos e interessantes. Eles estavam deitados na cama. Marie perguntou a Harry por que ele não se importava que eu criasse os filhos dele, e ele respondeu: Bill é um cara legal o suficiente, e como você disse, ele ama crianças. Tenho 3 deles, e não me importo mais do que me preocupar. Se não fosse por isso, continuou ele, eu apenas te diria para deixá-lo. Para que ele serve, além de trocar fraldas? Não é justo, Harry, disse Marie. Bill é uma pessoa boa e doce, ele realmente me ama, e foi um ótimo provedor para mim e para as crianças. É por isso que você me deixou me divertir com você todos esses anos, certo? Ela sorriu para ele, e deu um leve tapa em seu braço. Você nunca foi tão gentil e amável comigo quanto Bill, e é provavelmente por isso que gosto tanto de você. Sim, querida, eu te trato do jeito que você quer. Agora, vamos acabar logo com isso, antes que eu precise ir embora. Depois de terminar de assistir aos 2 filmes, sentei-me e pensei em como ambos eram arrogantes. Não só por fazer essas anotações, mas por serem tolos o suficiente para deixá-las nas notas de Harry, onde eu poderia encontrá-las. Acho que é mesmo como dizem, os traidores se acham mais espertos que os traídos, e nunca pensam que serão pegos. Com raiva e sabendo de tudo isso, decidi que minha vingança seria total, e seria sobre ambos. Usei um scanner para digitalizar cada nota no meu disco rígido. Depois, usando um software sofisticado, que peguei emprestado do trabalho, para um projeto que fiz no verão passado, converti cada uma das fitas de vídeo em um arquivo digital no meu disco rígido, para poder voltar a elas mais tarde e editá-las. Quando terminei, levei os registros e fitas para o porta-malas do meu carro, escondendo-os sob o pneu sobressalente. Finalmente, limpei o sótão com cuidado, colocando tudo em seu devido lugar, para que Marie não soubesse que eu estive lá. Nas 2 semanas seguintes, executei meus planos de forma sistemática. Foi muito mais fácil para mim, do que eu esperava ser, completamente falso com Marie, e agir como se nada de incomum tivesse acontecido. Ocorria-me que ela havia me enganado por 6 anos, então por que eu deveria ter dificuldade em fazer o mesmo com ela? Assim, fui doce e amoroso, cuidei das crianças, fui carinhoso com Marie como antes, e até pedi para termos noites juntos algumas vezes, mas tentei fazer isso cuidadosamente, para que fosse fácil para ela me dizer não. Eu realmente não tinha desejo de tocá-la novamente. Um dia importante na vida de Marie estava se aproximando. Ela havia sido eleita nova presidente da Sociedade Chave, uma importante instituição de caridade em nossa cidade, e assumiria oficialmente o cargo em um almoço, onde faria um discurso delineando os planos da caridade para o próximo ano. Marie serviu no conselho da Sociedade Chave por 3 anos, e estava muito honrada por ser nomeada presidente. Ela estava nervosa com sua apresentação, e me pediu para ajudar a fazer a parte do PowerPoint, que ela planejava usar. Esta era minha oportunidade de ouro. Por cerca de uma semana, trabalhei com ela todas as noites, deixando-a me mostrar seus slides e outros materiais, e organizando-os em uma apresentação suave. Ela praticou isso várias vezes no mês que antecedeu sua grande noite, e sempre correu bem. Ao mesmo tempo, fiz minha própria apresentação em PowerPoint, completamente diferente, e estava pronta para substituir a dela. Na noite anterior ao jantar, deletei o arquivo de Marie e coloquei o meu no lugar. Também coloquei uma trava para que, uma vez iniciado o arquivo, ela não pudesse desativá-lo. Tudo o que eu tinha que fazer era garantir que Marie tivesse convidado Harry e sua esposa para o jantar. Perguntei casualmente a ela, e sim, ela disse que eles estariam lá naquela grande noite. Eu estava tão animado quanto Marie, embora por razões diferentes. Chegamos cedo e Marie, elegantemente vestida em um vestido preto, estava deslumbrante. Ajudei-a a configurar o laptop, e fiz alguns testes para garantir que tudo funcionaria. Todos nós desfrutamos de um bom jantar, e alguns discursos de abertura. Marie foi então calorosamente apresentada pelo presidente anterior, e ela caminhou até o pódio, parecendo tímida, mas orgulhosa, enquanto todos aplaudiam. Ela começou a falar, e iniciou o arquivo do PowerPoint. No começo, ele se comportou como ela esperava, mostrando fotografias dos principais projetos de caridade da sociedade, e depois gráficos de pizza de receitas e despesas. Então, como eu havia planejado, ele subitamente mudou de assunto. Primeiro, houve uma série de fotografias estáticas, que selecionei de 2 vídeos de um casal tendo relações íntimas em diferentes posições. Algumas das fotografias estavam um pouco escuras, mas a impressão geral de 10 ou 12 delas confirmava que eram Marie e Harry. Marie continuou a falar sobre questões sociais importantes por alguns minutos. Então, percebendo o murmúrio repentino da audiência, virou-se e olhou para a tela atrás dela. Ela engasgou, e com um movimento brusco da mão, derrubou um copo de água no pódio. Por um momento, ela ficou imóvel, em completo choque. Então, um rubor vermelho brilhante cobriu rapidamente todo o seu rosto e pescoço, e ela começou a pressionar freneticamente os botões do laptop, desesperadamente esperando que o arquivo parasse de rodar. Nesse momento,
as fotografias estáticas deram lugar a pequenos clipes de vídeo. Como você vai impedir que Bill descubra que eu te engravidei? Harry disse. Enquanto eu deixar ele ter uma noite de vez em quando, ele não vai suspeitar de nada, respondeu Marie. Mas não muito, querida. Você pertence a mim. Havia barulho na sala, risos e gritos podiam ser ouvidos de todas as mesas. Marie ficou ali em completo choque e descrença, atordoada demais para até mesmo ficar envergonhada. Na mesa ao lado, Caroline, a esposa de Harry, pegou um vaso de flores e o quebrou na cabeça de Harry, deixando a sala em meio a risos e gritos. As pessoas gradualmente saíam do salão de festas, olhando para trás em direção a Marie, gesticulando umas para as outras, enquanto reencenavam a cena incrível. Surpreendentemente cedo, Marie e eu fomos deixados sozinhos. Ela ficou derrotada e perdida no pódio. Eu sentei na mesa a 3 metros de distância dela, sorrindo amplamente e olhando para ela. Finalmente, ela levantou os olhos e me olhou com uma expressão de terrível tristeza. Bill, como você pôde fazer isso comigo? Eu pensei que você me amasse. Dadas as circunstâncias, achei a pergunta dela engraçada. Comecei a rir e saí pela porta, ainda rindo. Edith, desculpe pessoal, isso era o que eu tinha imaginado em fazer, mas infelizmente, isso não poderia acontecer. Toda a cidade saberia que Harry é o pai dos meus filhos, e eu os perderia no divórcio. Além disso, eles odiariam ser conhecidos como os idiotas de Marie. Não, eu precisava ser mais sutil, então eu agi de outra forma. Primeiro, visitei um advogado de divórcio que eu conhecia várias vezes, e trabalhei com ele para preparar alguns documentos, para quando eu precisasse deles. Depois, criei o arquivo de PowerPoint exatamente como descrevi, mas não esperei até a noite do jantar de Marie para reproduzi-lo. Em vez disso, preparei e cozinhei isso para Marie uma noite, semanas antes do jantar. À noite, quando as crianças foram para a cama, chamei Marie. Querida, quero que você venha olhar o rascunho do arquivo do PowerPoint, que fiz para o seu discurso no próximo mês. Pode esperar, Bill? Ela perguntou, irritada. Hoje estou exausta. Não, querida, eu disse firmemente. Preciso ver quais mudanças são necessárias, para que eu tenha tempo de fazê-las. Lembre-se de que faço tudo isso para você, no meu tempo livre. Isso a trouxe para o escritório, onde a sentei na frente do computador. Aperte a letra A, quando estiver pronta, e o arquivo rodará sozinho, eu disse, sorrindo para mim mesmo. Eu a observei cuidadosamente. No início, tudo correu bem, e ela praticou suas observações nos primeiros slides da sociedade. Então, ela ofegou, e seu rosto empalideceu, ao ver imagens dela e de Harry em momentos íntimos. Ela se virou para mim, com a boca aberta, mas não fez um som, eu apenas observei sua expressão. Em seguida, vieram clipes de vídeo, deles falando sobre como ele era o pai de seus filhos, e me mantinha no escuro, e mais cenas íntimas. A essa altura, Marie estava desesperadamente tentando parar o arquivo, mas eu bloqueei. Então, a tela ficou escura. Tudo isso levou cerca de 2 minutos. Marie sentou-se, sem forças, na cadeira, com a cabeça baixa. Ela não conseguia se obrigar a me olhar. Eu desfrutei silenciosamente cada momento de seu sofrimento. Finalmente, ela falou, levantando a cabeça para me olhar. Em 5 minutos, envelheci 20 anos. Bill, Bill, sinto muito. Ela começou a chorar. Sinto muito mesmo. Você pode me perdoar algum dia? Perdoar você? Perguntei friamente. Por quê? Vamos ver, porque você teve um caso com Harry Dorner, que parece ter durado os últimos 6 anos em que estivemos casados. Por ter tido 2 filhos dele, e me deixado pensar que eram meus. Por rir de mim, e falar com desprezo sobre mim pelas minhas costas. Por me recusar intimidade a pedido do Harry. Você quer que eu perdoe você por isso? Agora ela estava chorando ainda mais. Bill, eu não o amo. Você é a pessoa que eu amo, a pessoa que sempre amei. Minha raiva era fria e contida. Não disse nada, mas pensei, não, Marie, você ama nossa vida juntos. Você gosta de como eu faço tudo por você, de como cuido das crianças, mas você não me ama. Nenhuma mulher pode amar seu marido e se comportar pelas suas costas, do jeito que você faz. Eu me recostei e deixei-a chorar. Fiquei muito satisfeito em ver isso, e não disse uma palavra durante os 20 minutos que ela levou para chorar. Finalmente, ela soluçou várias vezes, enxugou o rosto com as mãos e olhou para mim. O que você vai fazer, Bill? Você vai me divorciar? Não, Marie, não vou fazer isso. Eu menti. Eu me importo demais com Kate e Brian, mesmo que eles sejam filhos de outra pessoa. Deixei as palavras no ar por um momento, e continuei. Mas aqui tudo será completamente diferente, pode ter certeza. Vamos começar agora, ligue para o Harry, e diga que ele tem que estar aqui em 15 minutos. Ela me olhou horrorizada, mas eu não posso fazer isso.
Ele está em casa com a esposa e os filhos. Ele não virá. Eu sorri. Diga o que for preciso, mas chame-o aqui. Você pode dizer a ele por mim, que se ele não aparecer aqui em 15 minutos, então amanhã seu casamento será dissolvido. Ela me olhou, talvez com medo do meu rosto frio. Então, sem dizer mais uma palavra, ela foi para a cozinha e ligou para seu amante. Quando Harry apareceu, ele me deu o sorriso suave e insincero que eu esperava. Marie deve tê-lo informado sobre o que aconteceu, e ele parecia preocupado. Entre no escritório e sente-se, Harry, e você também, Marie, precisamos conversar sobre algo. Assim que nos sentamos, comecei. Ok, Harry, aqui está o negócio. Você se divertiu com a Marie por muito tempo, e me fez parecer um idiota. Agora acabou. Tudo mudou, e é hora de você pagar por isso. Ele começou a responder, mas o interrompi. Sentado, assista e escute. Passei o arquivo do PowerPoint, e fiquei encantado ao vê-lo arregalar os olhos de horror com o que continha. Quando o arquivo parou, houve um longo e surpreendente silêncio. Acho que gostei mais do que eles. Agora você vai fazer o que eu mandar, exatamente o que eu mandar, ou seu feliz casamento com Caroline terminará de repente, e publicamente. Você entendeu? Não diga uma palavra, apenas concorde com a cabeça. Ele concordou relutantemente, parecendo irritado. Ótimo, agora me ouça e mantenha a boca fechada. Tenho uma série de documentos que você precisa assinar. Vou entregá-los a você um por um. Você pode querer que seu advogado os analise, então estou dando a você 48 horas para me devolver assinados. Ou Caroline será convidada para uma rápida exibição de vídeo. O primeiro documento, basicamente diz que você reconhece que é o pai biológico de Kate Bryan, e concorda em pagar pensão alimentícia para eles até os 21 anos, mais uma quantia única para a faculdade. As quantias estão listadas aqui, $10.000 por filho por ano, mais $100.000 por filho, no outono do primeiro ano da faculdade. O dinheiro será colocado em um fundo fiduciário, do qual sou o único administrador, e estou autorizado a usá-lo conforme necessário, para as necessidades das duas crianças. Harry pulou da cadeira com raiva. Escute, Bill, isso é completamente um absurdo. Eu não tenho intenções. Eu o empurrei de volta para a cadeira. Cale a boca, Harry, você tem dinheiro, e nós dois sabemos muito bem disso. Este não é mais o seu show, é o meu, e você não tem escolha. Agora, cale a boca até eu dizer que pode falar. Vi Marie olhando para mim do outro lado da sala, com algum tipo de horror no rosto. Era um lado do seu amado marido, que ela nunca tinha visto antes. O segundo documento me dá permissão para adotar as duas crianças. Você e Marie terão que assiná-lo. Vou pedir a ela para fazer isso, depois que você me devolver. Este é o terceiro documento, no qual você renuncia para sempre aos seus direitos parentais sobre Kate Bryan, e jura nunca divulgar a ninguém que você é o pai biológico deles. E por último, este é um reconhecimento pessoal, de que você assediou intimamente minha esposa no ambiente de trabalho, forçando-a a ter um caso com você. Harry pulou novamente. Isso é uma mentira completa. Ela queria tanto quanto eu. Eu interrompi. Sente-se, Harry, disse sombriamente. Pode ser que sim, mas Marie ainda vai assinar uma queixa de assédio íntimo contra você. Esta é uma das minhas condições, para não divorciá-la. Está claro? Perguntei, virando-me para ela. Marie olhou de mim, e para Harry com um olhar assustado. Ela não respondeu. Deixe-me explicar, disse a ambos. Não vou fazer nada com nenhum desses documentos, mas isso é meu seguro, Harry, caso você pense em abandonar suas obrigações financeiras com seus dois filhos, ou caso você de repente deseje que outra pessoa saiba quem é o pai biológico deles. Entreguei a Marie a queixa de assédio íntimo, que meu advogado havia escrito. Assine, Marie. Ainda parecendo assustada, ela silenciosamente pegou a caneta da minha mão e assinou a queixa no final. Agora, Harry, estamos quase terminando com a sua parte da reunião de hoje. Espero que esses documentos assinados estejam de volta em minhas mãos dentro de 48 horas. Você pode trazê-los aqui para casa. E se você, alguma vez tiver alguma ideia maluca e escura, como me matar ou bater em mim, eu garanto que várias cópias de suas notas comprometedoras e cartas de amor para Marie estão em um lugar seguro, e várias pessoas foram instruídas a garantir que elas viriam à tona se algo acontecesse comigo. Alguma pergunta? Concluí, olhando para ele com desprezo. Pegando Marie pela mão, a levei de volta para o escritório e a fiz sentar. Nunca tinha visto assim antes, ela tremia de horror. Está tudo bem, Marie, eu nunca vou te bater. Você não precisa ter medo. Meu Deus, Bill, o que deu em você? Como você pôde fazer isso com o Harry? Ela me olhou, suplicante. Você realmente não entende, Marie? Não entende que o que ele fez com você, o que ele fez comigo, é perverso e errado. Ela corou. Sim, claro, eu sei, bem, você está tão zangado,
Parece que ficou louco. Eu não tinha nada a responder, então fiquei em silêncio por um minuto. Marie, eu te disse que não vou me divorciar de você, mas nosso casamento com certeza não será o mesmo. A partir de agora, tudo será completamente diferente. Você me entende? Claro que entendo, Bill. Eu farei qualquer coisa, para compensar o que fiz a você. Ela olhou para mim suplicante. Ok, eu disse. Vamos começar com algumas condições. Você encontrará um novo emprego em 2 semanas. Não permitirei mais que você veja Harry todos os dias no trabalho. Espero que isso seja óbvio, mas você nunca mais terá nenhum contato pessoal com o Harry. Nada de tocar, beijar, intimidade, telefonemas, e-mails, nada. Além disso, se nosso casamento continuar, será em uma base completamente diferente. Não quero mais lidar com seu mau humor, sua frieza e indiferença. Espero que você seja uma esposa divertida, gentil e amorosa todos os dias. Por meio de seu comportamento, você mostrará que me ama, e é grata por se casar comigo. Toda essa intimidade selvagem e desenfreada, que você compartilhou apenas com o Harry, espero que você compartilhe comigo agora. Estou ansioso para vê-la, com lingerie sexy que nunca vi antes, aquela que está escondida no fundo de sua gaveta. Olhei para ela significativamente, e ela baixou os olhos envergonhada. E espero que você esteja pronta e ansiosa, quando eu quiser uma noite. Se você realmente me ama, Marie, tem muito tempo perdido para compensar. Ela atravessou a sala e se ajoelhou aos meus pés, envolvendo os braços firmemente em minhas pernas, e me olhando. Eu te amo, Bill, mais do que posso expressar, e vou te mostrar o quanto, eu prometo. Olhei para o rosto pálido dela, manchado de lágrimas, para os olhos assustados. Em algum lugar dentro de mim, havia resquícios do amor e da devoção, que sentia por essa mulher com quem compartilhava tanto, mas eles foram ofuscados, reduzidos à insignificância pela minha raiva, por seu egoísmo e hipocrisia. Ela merecia tudo o que estava por vir. Fingi suavizar um pouco. Escute, Marie, disse mais suavemente. Em 4 semanas, seu grande jantar social vai acontecer. Vamos usar essas semanas para recomeçar, para fazer algo novo, talvez até melhorar nosso casamento. Se tudo correr bem, então o jantar será nossa chance de celebrar o sucesso de nossa nova empreitada. O que você acha? Ela assentiu para mim, apertando mais firme minhas pernas. Sim, Bill, obrigada por me dar uma chance, e serei o que você quer que eu seja. Puxei-a para mim, e ela chorou e beijou meus lábios, e rosto repetidamente. Agora me dê 10 minutos para me limpar um pouco, então começarei a reparar, disse ela, levantando-se e sorrindo. Ela saiu do quarto, e eu me recostei na cadeira, sorrindo para mim mesmo, observando Marie se esforçar, para me agradar nas próximas 4 semanas, seria muito divertido. Fiquei um pouco surpreso, por ela não ter notado o que eu não fiz. Não perguntei nada sobre o caso, como começou, etc. Toda noite deve ter sido um choque para ela, então, ela não teve tempo para pensar nisso. Mas, claro, eu não perguntei porque simplesmente não me importava. Eu estava acabado com Marie, ela só não sabia ainda. Eu não tinha nenhuma intenção de ficar com Marie, eu só queria fazê-la pagar, e sentir toda a dor que ela me fez passar. Quando entrei no quarto alguns minutos depois, a cama estava arrumada, as luzes estavam fracas, e ela estava deitada de lado, com uma camisola vermelha incrivelmente reveladora. Ela lavou o rosto, penteou o cabelo e retocou a maquiagem. Ela estava incrível, tão bonita quanto sempre. Ela também parecia muito nervosa, e notei que havia um frasco de lubrificante sobre a mesa da cabeceira. Onde você está? Ela disse com uma voz agradável, mas com um leve tremor na voz. Venha até mim. Ela estendeu os braços para mim, e eu rapidamente tirei minhas roupas e a abracei. Começamos a nos beijar, o corpo dela estava quente, e ela se contorcia como uma cobra. Se era puro prazer, eu estava gostando. Eu me vi bastante capaz de deixar de lado a raiva e o nojo que sentia por Marie e me imergir no prazer com ela. Ela tinha um corpo lindo, e sua impaciência era excitante, especialmente depois de tantos anos de indiferença. Eu rolei para trás dela, e deixei ela tomar a liderança, o que parecia deixar feliz. Ela pegou o lubrificante, e usou no seu bumbum, eu fiquei muito feliz, pois fazia muitos anos que não usava sua bunda, ela foi muito ativa naquela noite. Quando ela terminou, apagou a luz, e se aconchegou a mim embaixo do cobertor. Ela beijou suavemente meu pescoço, e disse, durma bem, enquanto caía em um sono contente. Antecipava com alegria receber a mesma atenção, nas próximas 4 semanas. Realmente gostei das semanas seguintes, enquanto Marie colocava toda a sua energia em reconstruir nosso casamento. Na manhã seguinte, ela me acordou com um sorriso alegre e um beijo amoroso, perguntando se eu gostaria de um pouco de prazer abaixo do cinto antes dos ovos mexidos, e bacon. Desfrutei do café da manhã, observando com interesse enquanto Marie fazia mais do que o habitual, para preparar as crianças para o dia delas. Naquela noite, cheguei em casa para comer uma refeição em comum,
que Marie havia encontrado em uma receita de livro de culinária, e decidiu tentar cozinhar. Kate e Brian, que exigiram cachorros quentes e macarrão com queijo, não gostaram, mas eu gostei, e Marie tomou a iniciativa de garantir que as crianças tomassem banho, e fossem para a cama na hora, para que nós dois pudéssemos aproveitar nossa noite. Nosso passeio noturno no quarto foi uma mudança agradável da noite anterior. Marie tinha outra camisola bonita, e aproveitamos o tempo juntos. Sua empolgação, afeto e energia eram exatamente iguais. Apesar dos meus sentimentos secretos, não pude deixar de notar que agíamos como dois recém-casados felizes dia após dia, e a atenção amorosa de Marie não diminuía. Ela estava alegre e prestativa de manhã, e com as crianças, e uma tigresa no quarto. Há algumas peças de lingerie, novas e quentes por aqui, e elas estão recebendo total aprovação. Várias posições novas foram exploradas, e algumas delas foram ótimas em todos os sentidos. Minha vida se tornou como uma feliz fantasia, exceto, é claro, que eu não confiava mais uma grama em minha esposa. Sob minha feliz submissão às suas atenções, eu estava cheio de raiva, e estava apenas fingindo compartilhar seus sentimentos amorosos. Os papéis que Harry assinou estavam na minha caixa de correio dentro de 48 horas, como eu solicitei. Rapidamente, consegui que Marie assinasse o consentimento para adoção e levei ao meu advogado na mesma semana. Ele organizou uma audiência privada perante um juiz, e 10 dias depois, a adoção legal foi finalizada. Então, meu advogado cuidou dos papéis do divórcio. Uma manhã, no trabalho, recebi uma visita surpresa de Denise Reynolds, uma colega com quem compartilho projetos de vez em quando. Aos 28 anos, ela era 5 anos mais jovem que eu, e era realmente impressionante. Eu sabia que ela era divorciada, e de vez em quando, seus comentários para mim enquanto eu passava pelo escritório, pareciam um pouco flertantes, mas nunca pensei muito nisso, além de que ela estava quase no topo da minha lista de mulheres, com quem dormia em minhas fantasias. Eu esperava que a visita de Denise fosse relacionada ao trabalho, mas não era. Bill, ela disse, o que mudou em você ultimamente? O que você vem fazendo? Você parece, não sei, mais jovem, ou em melhor forma, ou algo assim. Obrigado pelo elogio, Denise, eu disse com um sorriso. Então, pensando que diabos, continuei, na verdade, é algo completamente diferente, mas não posso falar sobre isso aqui. Talvez possamos almoçar juntos hoje. Parece ótimo, ela respondeu. Nós fomos à barra de saladas, e depois levamos nossos almoços para uma mesa no parque, e aproveitamos o sol enquanto comíamos. A diferença em mim que você notou, provavelmente é que meu casamento está em péssima forma. Ela parecia confusa, e isso te faz parecer melhor? Me explica, por favor. Eu dei a ela uma versão cuidadosamente editada da história. Há algumas semanas, descobri que minha esposa estava me traindo com um cara do trabalho. Isso vem acontecendo há muito tempo. Dei a ele algumas lições sutis, para deixá-la em paz, e desde então, ela tem feito de tudo para me compensar. Vou te contar um segredo, Denise. Marie pensa que pode me recuperar, mas já decidi que em algumas semanas, não estarei mais com ela. Não posso viver com uma mulher que me traiu assim. Enquanto isso, ela me trata como um rei, tanto dentro quanto fora do quarto. Essa é a diferença que você notou hoje. Ela me olhou avaliativamente. Estou impressionada que você esteja se saindo tão bem. Quando descobri que meu ex estava me traindo, quase desmoronei. Levou vários meses, até que eu recuperasse minha paz de espírito. Sinto muito, eu não sabia que você passou por isso, eu disse, mas no momento, assumi o controle da minha situação. Ela vai se desenvolver do jeito que eu quero, não de outra pessoa. Isso me faz sentir muito melhor, disse a mim mesmo. Que diabos, acrescentei. Uma das coisas boas da minha situação é que, mesmo que eu ainda não esteja oficialmente solteiro, sei que em breve estarei, então não preciso me conter em expressar minha admiração pela bela dama que está sentada comigo no parque hoje, e a olhei sorrindo. Ela corou levemente e desviou o olhar, depois voltou para mim. Senhor, Bill, você conseguiu me colocar em uma posição desconfortável. Não pensei que fosse tão simples, desculpei-me. Mas você é tão bonita e engraçada. Tenho sido atraído por você, desde que nos conhecemos. É só que, até agora, era proibido falar sobre isso. Há alguma chance de jantarmos juntos no sábado? Conheço um lugarzinho italiano muito agradável, com vista para o rio. Ela me olhou muito séria. Bill, eu também gosto de você, e sempre foi fácil com você. Posso confiar em você? Seu casamento realmente acabou, ou isso é apenas um truque para me levar para a cama? Ela perguntou. Perdoe-me, mas já vi essa cena antes, Denise. Sempre fui sincero com você, e como sabe, nunca te incomodei antes. Estou terminando com a Marie em cerca de 2 semanas, e entrarei com o divórcio no mesmo dia. Não há volta atrás, mas entendo se você quiser se afastar. Apenas ficarei um pouco desapontado. Ela sorriu. Não, Bill, agora que você me fez uma proposta, estou pronta para aceitá-la, antes que mude de ideia.
Ela me olhou intensamente, e hesitei um pouco, inclinei-me para a frente e nos beijamos levemente, e ternamente. Não foi um beijo quente, mas pareceu uma promessa maravilhosa. Quando acabou, sorri para ela como uma criança feliz. Quando contei à minha esposa, que tinha um encontro no sábado à noite, certamente me comportei como um idiota. Deixei claro que sairia com outra mulher, e que esperava que ela ficasse em casa com as crianças. Marie ficou chocada, e parecia pronta para chorar. Mas eu tentei tanto, pensar em algo para salvar nosso casamento. Como você pode ver outra pessoa? Ela disse. É muito simples, Marie, não apenas você viu outra pessoa, mas também, teve muitas noites com ele às minhas costas por 6 anos, e ainda me fez criar os filhos de vocês. Você tem sido incrível ultimamente, e estou me sentindo muito melhor, mas isso não significa que você mereça minha devoção completa. Parece bastante óbvio, que vou ter que me divertir com outra pessoa por um bom tempo. Antes que estejamos quites, ela começou a chorar um pouco. Você vai dormir com ela? Não, mas posso, e é exatamente isso que você tem que aceitar. Se isso te faz sentir terrível, bem, isso vai ajudar você a entender como me fez sentir, e com isso, encerrei a conversa saindo do quarto. Meus primeiros encontros com Denise foram deliciosos, mas cautelosos. Levamos nosso tempo, ambos provavelmente, sentindo que estávamos experimentando algo mais, do que apenas atração íntima um pelo outro. Conversamos, rimos, reclamamos dos nossos colegas de trabalho, contamos histórias sobre nossa infância, e apenas nos conhecemos. Foi conveniente e fácil, às vezes até me lembrava dos meus primeiros dias com a Marie. Os pensamentos me entristeciam, mas eu os afastava. Após nosso terceiro jantar, ao abrir a porta do carro de Denise, do lado de fora do seu apartamento, ela perguntou suavemente. Você quer entrar? Nós dois sabíamos o que isso significava, e eu instantaneamente fiquei excitado. Quando entramos, ela já estava em meus braços, estávamos nos beijando e abraçando como 2 adolescentes. Ela se afastou um pouco de mim, e disse seriamente. Eu realmente quero isso, Bill, mas estou muito nervosa. Faz tempo que não transo. Por favor, seja gentil comigo e vá devagar. Claro, eu disse com um sorriso, a pegando suavemente no colo. Para onde fica o seu quarto? A noite com a Denise foi incrível, mas completamente diferente do que tive com a Marie ultimamente. Ela estava um pouco tímida no começo, bastante passiva, permitindo que eu a acariciasse e tocasse seus seios e corpo, mas ela era tão deslumbrante que aproveitei cada parte dela. Nossa primeira noite foi relaxada, suave, gentil. Foi infinitamente mais amorosa do que a intimidade esportiva que tinha com a Marie. Na verdade, parecia 2 pessoas que se importam uma com a outra, fazendo a outra feliz. Quando terminamos, a Denise me beijou várias vezes e perguntou se eu poderia ficar essa noite. Concordo feliz, e adormecemos nos braços um do outro. Na manhã seguinte, ela estava um pouco envergonhada novamente, e não fizemos amor, apenas nos despedimos com sinceridade, e nos beijamos ternamente várias vezes. Restavam apenas alguns dias, até minha grande noite de casamento com a Marie. Não revelei meus planos para Denise, mas disse a ela que estaria oficialmente divorciada em breve, e a caminho do divórcio. Quando entrei pela porta, por volta das 9h30 da manhã de sábado, a Marie estava chorando silenciosamente na mesa da cozinha. Era óbvio, como eu tinha passado a noite anterior, fingindo simpatizar mais do que realmente sentia. A abracei ternamente. Sinto muito, Marie, eu sei como você se sente, acredite em mim. Deus, Bill, isso é terrível. Só de pensar em você na cama de outra mulher, me rasga por dentro. Fui tão egoísta todos esses anos. Como pude não pensar em você, e em como minhas ações te fariam sentir? Ela me olhou e disse, obrigada, obrigada por me dar outra chance. A grande noite da Marie, assim como a minha, estava se aproximando rapidamente. Em certa medida, quase me arrependi. As últimas 4 semanas com a Marie, incluindo momentos íntimos de alta qualidade, foram muito divertidas, e eu sentirei falta delas. Mas nada do que ela fez, sequer começou a amenizar meu ressentimento e raiva. Sua completa traição ia muito além do que ela poderia fazer para se redimir. Quando olhei para o meu coração, havia apenas uma pequena centelha de amor por ela, e apenas uma pequena gota de simpatia, pelo que estava prestes a acontecer com ela. Enquanto trabalhava com ela, em uma apresentação de PowerPoint para seu discurso, também secretamente, preparei minha própria versão. Não exatamente a que ela viu, pois precisava esconder a identidade do Harry, e o fato de que ele era o pai das crianças, mas a abordagem geral era a mesma. Primeiro, uma série de fotografias, e depois alguns vídeos maravilhosos. Configurei o laptop para que a apresentação da Marie fosse reproduzida toda vez que ela usasse, mas pressionando uma combinação de teclas, incluindo uma, é claro, eu poderia bloquear sua apresentação e substituí-la pelo meu arquivo especial. Nos dias que antecederam o jantar naquela noite, Marie me perguntou com medo se eu havia deletado aquele arquivo horrível que tinha tocado para ela há 4 semanas. Com um sorriso amoroso, eu a tranquilizava que estava tudo bem. Eu ia até o laptop e mostrava que sua apresentação estava lá e seria reproduzida com o clique de um botão.
Os últimos dias em casa tinham sido especialmente doces. Marie estava começando a se sentir mais confiante de que estava me reconquistando, e sua atenção amorosa parecia mais calma e de alguma forma menos desesperada. A dor que ela sentiu, quando passei a noite toda com a Denise, a fez se levantar ainda mais alto em sua cama. Sabendo que tudo estava prestes a acabar, eu aproveitava cada momento. Quando a grande noite chegou, chegamos cedo, eu com smoking alugado, e Marie parecendo glamourosa, em um vestido de noite preto com alças finas, que mostravam seu pescoço e ombros. Executamos a apresentação de PowerPoint dela 2 vezes, para que ela estivesse confiante de que tudo estava bem. Enquanto ela se inclinava, para colocar sua bolsa sob o púlpito, eu rapidamente digitava a combinação de teclas terminando em A. Tudo estava pronto, e tudo correu exatamente como eu esperava. Tivemos um bom jantar, conversando amigavelmente com nossos amigos ao redor da mesa. Houve algumas saudações entediantes, e então Marie foi calorosamente apresentada pelo presidente que estava saindo, e ela nervosamente foi até o púlpito ao som de aplausos gerais. De acordo com o meu relógio, sua excitação e felicidade duraram exatamente 54 segundos. Foi o tempo que passou entre o início do arquivo de PowerPoint e o momento em que seu público começou a ver fotos estáticas de sua traição. Marie não congelou nem derrubou o copo de água, mas virou-se e me encarou com horror e incredulidade nos olhos antes de tentar desesperadamente parar o arquivo de ser reproduzido. Claro, ela falhou. Quando o clipe de vídeo começou e o som encheu a sala, ela simplesmente ficou lá, envergonhada, vermelha de vergonha, olhando para o chão. Ela não fez o menor movimento, quando a surpresa da plateia deu lugar à indignação misturada com risadas, e não reagiu de forma alguma aos gritos obscenos enviados a ela, por alguém da multidão que se retirava. Alguns minutos depois, estávamos sozinhos. Sentei-me em silêncio, olhando para ela do meu lugar na mesa. Finalmente, ela falou. Uma pergunta da minha fantasia, Bill. Como você pôde fazer isso comigo? Eu pensei que você me amasse. Sim, Marie, respondi a ela. Nas últimas semanas, eu te amei tanto, quanto você me amou 6 anos atrás. Fui até o púlpito, e coloquei várias folhas de papel dobradas em sua mão. Estou me divorciando de você, considere-se servida. Se você concordar, terá a guarda conjunta da Kate e do Brian. Caso contrário, lutarei pela custódia total, e você sabe que vou ganhar. Quase alcançando a porta, ouvi-a gritar de raiva e dor, mas você disse que não iria se divorciar de mim. Você disse que poderíamos tentar resolver. Virei-me e olhei para ela. Sim, Marie, eu disse. Então, eu suponho que, depois de todos esses anos em que você mentiu para mim, eu poderia mentir para você só um pouquinho, certo? E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.